Tem algo? Louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos alegremente ao culto hoje, em nome de Jesus. Há muito tempo estou alegre em ver as vossas caras. Onde vocês estão? Vocês também não estão felizes? Louvado seja o Senhor. Pai, te agradecemos pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu poder que nos guarda. Obrigado porque és um Deus guardador do concerto. Guardaste o seu povo, os ministros, os membros e todo o nosso povo que está aqui. Pedimos-te, Senhor, que a sua graça, a sua proteção, o seu poder nunca parará em cada vida, em nome de Jesus. Assim que nos trazes juntos hoje para nos revelares a sua mente, a sua palavra e o propósito de vivermos para nós, pedimos, Senhor, que nos ajude a apanhar tudo que o Senhor nos der hoje, em nome de Jesus. Empodera-nos mais para o serviço. Usa-nos para trazer pessoas em que Cristo morreu por elas, para a salvação e para si, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe. Senta. Vamos para Atos dos Apóstolos 16. Versículo 1. Chegou também a Derbe, Listra, e este estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judeia crente, mas de pai grego. Estamos lendo sobre o Paulo apóstolo, sobre o grande trabalho da evangelização que ele carregou pela liderança do Senhor, pelo controle do Espírito de Deus na igreja primitiva. E nós vemos que a evangelização era o seu estilo de vida. Ele tinha um propósito, tinha paixão, poder, e alcançava em todos os lugares, não poupando ninguém. Todos ouviam. Versículo 9 nos diz: de noite apareceu a Paulo esta visão, um homem de visão. Se alguém não tem nenhuma visão, não tem um objetivo, não tem uma ideia, ele não alcança nada, ele será impotente, será lento, será um homem morto, tudo em sua volta, será seco. Mas mostra-me um homem, mostra-me uma mulher que tem uma visão para o céu, visão para Cristo, uma visão presente, uma visão preciosa, a visão que lhe conduz naquilo que ele tem que fazer, que a evangelização tem que ser um teu estilo de vida. Apareceu uma visão para Paulo de noite. Estava ali em pé um homem de Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10 diz: e quando ele teve esta visão, se vires uma visão, você vai agir. Se você não é ativo, se você não age, se você não se movimenta, se você não está a fazer algo progressivo para o reino de Deus, é porque não tiveste uma visão. E quando ele teve esta visão, depois de ver a visão, imediatamente não haverá perca de tempo. Quando você tiver uma visão, ver uma visão, quando algo vier para si como fogo, como a visão que arde dentro de ti, vai te projetar, vai te conduzir, vai te fazer ir para as pessoas que têm a necessidade. Não serás uma pessoa que fica por detrás, que os seus ombros estão curvados, que não pode ver,
Mas aqui vem, e quando ele teve esta visão, procuramos logo partir para Macedônia. Paulo foi aquele que viu a visão, que ele viu a visão. Aqui estamos depois, logo procurávamos logo. Então, um homem visionário vai correr com a visão. Ele não dirá que somente é visão de Paulo. Eu, em particular, não vi. Quando eu também ver, vou correr. Por que estás lhe seguindo se não lhe confias? Por que estás lhe seguindo se não lhe aceitas? Por que você é parceiro dele, mas você não está correndo com a visão que Deus lhe deu? Deus falou para Paulo, para o pioneiro, para o apóstolo, mas também vou esperar também para ele falar para mim. Procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado, não somente ele que viu visão, mas Deus nos havia chamado para lhe anunciarmos o Evangelho. Agora, o Senhor quer que sigamos este exemplo de Paulo, do apóstolo dos gentios, liderava o caminho, mostrando os passos, mostrar como temos que seguir ao Senhor. Em 1 Coríntios 11, 1, 1 Coríntios 11, 1, diz no versículo 1, assim que nos deu a visão, ele era uma pessoa visionária, uma pessoa com paixão na evangelização do mundo nos seus dias. Temos que seguir este exemplo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Olha para Filipenses 4, versículo 9. Continua dizendo a mesma coisa, que o exemplo que viste em mim, a paixão que viste em mim, a busca que viste em mim, vocês devem seguir. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Diz tudo o que ouviste de mim. Não senta. Não senta. Não diga que eu gosto disto de Paulo. Não gosto disto de Paulo. Aceito isto, rejeito isto. Tudo que recebeste, tudo que ouviste, tudo que vistes, você vê-me eu fazendo, fazei também. Isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Não ouvi um bom amém? É a razão pela qual nós temos Salmos 68, 11. Salmos 68, 11. O Senhor proclamou a palavra ao profeta, e os profetas davam a mesma palavra ao povo. E todas as pessoas agora, grande é a companhia dos que anunciavam as boas novas. Cada pessoa em Israel, cada pessoa sobre a comunidade do povo de Deus, não esperava dizer que ele tem que falar para mim diretamente. Deus tem que me revelar diretamente. Deus revelava aos profetas. Os profetas proclamavam às pessoas. E as pessoas levavam a palavra em todo lugar. O Senhor Jesus disse aos apóstolos: ide em todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A partir desta revelação dada aos apóstolos, os apóstolos deram aos membros da igreja, e os que andavam em volta foram em todo lugar pregando a palavra. Os que não viram o Senhor diretamente ouviram dos apóstolos que o Senhor lhes deu a palavra, que cada um tem que se envolver em sair, alcançar a cada um. Não disseram, eu não estava lá, o Senhor não falou para mim, apenas disse aos apóstolos. O Senhor não mostrou a visão a mim, apenas mostrou aos apóstolos. Mas, assim que ele mostrou primeiro os apóstolos, todas as pessoas do mundo, disse, vão todo mundo, o Senhor deu a palavra.
Grande era a companhia, o exército dos que anunciavam as boas novas. Você estará no meio desta companhia. Eu disse, você estará no meio deste exército. Você levará a palavra e dará a palavra da salvação, o evangelho da redenção. Você levará para todo canto em nome de Jesus. É isto que nós estamos falando hoje. O estilo de vida exemplar do evangelista apaixonante. A vida do apóstolo Paulo, a sua vida, o seu estilo de vida, conduta, caráter, todas as atividades do dia a dia estava envolvida a evangelização. A evangelização apaixonante, uma evangelização com propósito, uma evangelização com paixão. Isso também tem que ser o nosso estilo de vida, porque nós temos o exemplo em Paulo. O estilo de vida exemplar de um apaixonante evangelista. Temos 3 pontos, assim que consideramos Atos 16. O preço do evangelista apaixonante e produtivo. Se temos que fazer algo produtivo na vida, temos que pagar um preço. O preço de um evangelista apaixonante e produtivo. 2. A busca da edificação prática e com propósito. Vamos para cada um e tornamos a vida de cada um melhor, a vida de cada um rica, a vida de cada um com propósito. Você encontra um pecador, ele acredita num estilo de vida, uma vida não produtiva, e você chega para ele. Você prega Cristo para ele e a salvação vem para esta pessoa. E ele é mudado, é convertido. Agora a sua vida terá um plano, propósito e uma busca. Você edifica ele. Você vai para um crente, por exemplo, que nasceu de novo, é filho de Deus. E você vai para ele, você lhe influencia, você lhe impacta, você lhe encoraja. E ele ter o coração e determinação de dizer que eu vou continuar. Então, você também vai ao encontro também de uma outra família. E você mostra à família como é que a família tem que ser. Como é que tem que ser a resolução dos problemas na família. Cristo é o centro da família. Você vem à igreja. Você dá a palavra. E a palavra, aquilo que eles tornam-se piedosos, tem a bondade de Deus. Você edifica a igreja. A busca da edificação propositada e prática. Ponto número 1. Ponto número 3. A figura. Se recebeste poder, seres enchido pelo Espírito Santo, quando tens esse Espírito Santo, você se torna perceptivo. Podes discernir. Se tiveres algo por fazer ou não fazer, o Senhor te guiará e te direcionará. Então, você é poderoso. Quando você é restringido a não fazer alguma coisa, você não diz que eu vou fazer de qualquer maneira. O que Deus disser, seja o que o Espírito Santo disser, vou continuar fazendo. Não. Quando Deus abre a porta, Ele te mostra o caminho e diz, este é o caminho, andai nele. Então, você faz isto com o poder do Santo. Pregadores com o poder perceptivo. Vamos para o ponto número 1. Lemos em Atos 16. Atos 16. Versículo 1 até o versículo 3. Esses 3 versículos mostram a conversão em geral. 1, 2 mostra o caráter da graça. 3 mostra a circuncisão para o grande utilidade. Vamos para 1. A conversão para a injustiça geral. Atos 16, 1. Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo,
este homem já era um discípulo, por nome Timóteo. Ele já tinha nascido de novo. Era um discípulo que ia em volta. Somos ditos que é filho de uma judeia crente. Essas duas palavras, era discípulo, era crente, era filho de Deus, nascido de novo, antes que o apóstolo Paulo o alcançou. Como ele nasceu de novo. 2 de Timóteo 1, 2 Timóteo 1, 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. É uma fé real em Cristo, fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. A avó se converteu, passou também para a mãe se converteu, e tanto a avó como a mãe pregaram para ele, ele aceitou. O pai era um gentio. O pai não era um crente, mas mesmo assim, Timóteo seguiu a influência da mãe que nasceu de novo e da avó que nasceu de novo e se tornou crente e era discípulo. Como é que se tornou discípulo? É abandonar o pecado, crer no Senhor Jesus, vida mudada, tudo em volta, então somos crentes discípulos. 2. Ponto número 2, temos o caráter da graciosa. Este homem, quando nasceu de novo, a sua vida foi mudada. Sempre que alguém é mudado, a vida dele é transformada quando a pessoa nasce de novo. Atos 16, 2. Do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo, com certeza, não era uma pessoa que se trancava, que eu nasci de novo, mas eu sei que nasci de novo, eu não quero me misturar com outras pessoas. Ele interagiu com os irmãos em Listra, interagiu com os irmãos em Icônia, viram o caráter dele. Ele era uma pessoa pública, quer dizer, vivia retamente. Viram o caráter dele, do crente, nele. Que tipo de caráter era este que viram nele, que foram capazes de testemunhar, viram mudança, viram a transformação, viram o fruto do Espírito na sua vida. Em Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é isto que eles viram. Viram o quê? O amor. Viram o gozo da salvação. Isto é que eles viram, a paz que vem de Deus. Isso é que eles viram, a longanimidade. Notaram na vida de Timóteo, ele não murmurava, ele não era um reclamador, ele não condenava os outros, ele não andava em volta mostrando que ele nasceu de novo. Eu sei isso. Aqueles outros dizem que são crentes, não sei sobre as vidas deles. Ele era longânimo, era benigno, não adicionava, ele não se impunha. No meio das outras pessoas, benignidade, bondade e fidelidade. Fidelidade e fiel. 23. Fala da mansidão. Era humilde. Tinha o controle próprio, o domínio próprio contra estas coisas, não há lei. Este é o relatório que as pessoas deram sobre este jovem Timóteo. Eles testemunharam que era um crente real, que tinha um caráter cristão gracioso. 3. Estamos vendo a circuncisão para a grande utilidade. Atos 16, versículo 3. Atos dos Apóstolos 16, 3. Pelo que
apelo, Paulo quis que este fosse com ele. Para que Paulo, o apóstolo, viu a ele e o Espírito de Deus ministrou para Paulo que este é um candidato para um grande ministério, para grande utilidade. Ele iria pregar para os judeus, para os gentios. E Timóteo não tinha sido circuncidado ainda. Se é para ir ter com os gentios, não há problema. Os gentios são incircuncisos. E ele mesmo estava incircunciso. Mas tinha que fazer mais do que isto. Iria alcançar judeus, gentios. No momento que ele viu Timóteo, ele reconheceu que esses judeus, a forma de reconhecerem, aqueles que não são circuncisos, aqueles judeus vão dizer: Paulo, sabemos que és judeu, mas eis que lhe trouxeste, e você tem um jugo desigual com um gentio. Não somente isto, queres para este aqui falar para nós, um gentio que prova saber algo que não sabe. Ele vai pregar salvação para nós. Nunca. Que Deus possa nos perdoar. Um gentio não vai converter-me a mim judeu. Por essa razão, Paulo, apóstolo, tomando, circuncidou. Ele não era de 6 meses, não era de 8 meses, era mais velho do que isto. Mas ele se deixou ser circuncidado. Entenda, ele disse: sim, Paulo, se é para viajar contigo, entenda. Se vais parar ombro a ombro do meu lado e vais apresentar este evangelho salvador para os judeus, eu tenho que te circuncidar para que os judeus reconheçam que eu estou qualificado para falar para eles. Por essa razão, eu estou pronto, estou me entregando livremente, estou submisso, estou me dando para o processo de dor da circuncisão. Pensa nisto. A sua vida. Quando quer alcançar pecadores. Se um pecador ver que não está circuncidado espiritualmente, a sua vida não é diferente deles. A sua linguagem não é diferente deles. A forma como te vestes não há diferença com eles. A forma de falar não é diferente com deles. A sua disposição, atitude não é diferente deles. Eles te reconhecem que você continua sendo pecador. Talvez você pode se lavar, pode te vestir com as palavras, você de pronúncia, mas eles podem ver que a sua vida interna é do mundo. Eles não vão querer te escutar. Se queres ser útil no reino de Deus, você entrará no processo da circuncisão. A circuncisão para ser útil, grande utilidade. A circuncisão hoje em dia não mais a coisa física. Romanos 2, 28. Romanos 2, 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne. O que é verdadeira circuncisão? 29. No versículo 29. Mas é judeu aquele que o é interiormente. A circuncisão interna. A circuncisão é a do coração, no espírito. A circuncisão agora, aquela que importa. Se você tem que sair, ser útil. Se você tem que ser proveitoso no reino de Deus. A obra da graça, feita pelo Espírito, pelo Salvador, feita pela mão de Deus, alcança o seu coração, e essa depravidade interna, ele tira,
Agora a circuncisão é essa do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É exatamente o que Deus prometeu que iria fazer. Deuteronômio 30, versículo 6. E o Senhor, também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Moisés sabia sobre a circuncisão. A circuncisão da carne tinha sido feita porque não poderia ser aceita na nação de Israel, a não ser que fosse circuncidado no 8º dia. Isto foi feito pelo homem, fisicamente, uma operação cirúrgica, era a circuncisão na carne. Agora a promessa é que não é suficiente. Esta circuncisão é aquela que te faz ser parte da nação de Israel na terra. Outra é necessária, que te fará ser candidato do céu, que te fará agir como nação santa, que foi comprada pela comunidade geral. Por essa razão, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Quando esta circuncisão é feita no coração, você estará livre para desistir de tudo que compete com o amor de Deus. Quando a circuncisão for feita, estarás livre para viver a sua vida na expressão de amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o seu talento, tudo que você tem. Você vai ser uma alma que se separou para glorificar a Deus, porque você foi circuncidado no coração. E isto é necessário para a grande utilidade. Ponto número 2 é a busca da prática e propositada edificação. Quando você edifica o povo de Deus, você lhes torna alegre, com gozo, lhes torna santo. Você lhes faz terem desejo de servir a Deus. Alguém que edifica outra pessoa não vai ser um objeto de obstáculo, não vai ser um objeto de desencorajamento. Alguém que edifica o outro não será aquela pessoa que traz dor no pescoço, não vai ser como fumo nos olhos. Esta pessoa vai edificar, planifica coisas com propósito, algo prático, algo positivo na sua vida. Edificação. 3 coisas vamos ver neste ponto 2. Estabelecendo igrejas com a doutrina de Cristo. Estabelecendo igrejas com a doutrina de Cristo. 2. Exercitando ciência. Você quer evangelizar, quer sair para lá e lá, queres alcançar. Você exercita. 3. Expandindo a congregação através do discernimento espiritual. Vamos para 1. Estabelecendo igrejas com a doutrina de Cristo. Em Atos 16, 4. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Versículo 5. Assim, as igrejas eram confirmadas, confirmadas na fé, e dia a dia cresciam em número. Olha, Paulo apóstolo, homem sábio, homem educado, homem com
intelecto, um homem que estudou na escola do Antigo Testamento. Agora ele nasceu de novo. Deu-se a si mesmo para servir a Deus. Ele foi para essas igrejas. Ele não foi com ideias pessoais. Ele não foi com opiniões pessoais. Não disse, olha lá aqueles pescadores em Jerusalém. Olha lá aqueles analfabetos em Jerusalém. Olha lá, Pedro, está me dando alguma coisa. Eu tenho que dar às igrejas. Eles evangelizaram a igreja dos gentios. Não foi, eu e Barnabé fomos evangelizando através. Ele não fez isto. Entenda que Cristo colocou esses pescadores analfabetos. Esses foram os pioneiros, discípulos, apóstolos do Senhor Jesus. Tomaram decisão. Disseram, esta é a doutrina de Cristo. Esta é a palavra de Deus, que ouvimos dele diretamente. Assim que deram a Paulo, onde quer que ele foi, deu a palavra. Que exemplo é este para ti e para mim? Que tudo que aprendemos juntos, assim que tomamos daqui da sede, somente isto apenas não adiciona. Somente isto não modifica. Isto somente não adiciona. Isto e isto não subtraia. Isto e apenas isto não tira. Damos às igrejas. Damos às pessoas. Então, haverá estabelecimento das igrejas. Haverá edificação das igrejas. Porque demos a palavra como recebemos. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 6. Propondo estas coisas aos irmãos, não muda, não adultera, não modifica, não subtraia, não adicione. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. 15. Ocupa-te destas coisas. A sua vida depende do teu pensamento. Os seus pensamentos vão produzir as suas ações. As suas ações vão produzir o hábito. Algo que você faz regularmente se torna um hábito. O hábito vai expressar a sua vida. A sua vida será determinada pelo seu hábito. Os seus hábitos são determinados pelas suas ações. Suas ações são determinadas do que você pensa. Escreva. Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. O que é que você pensa em todas as vezes? O que é que você pensa todas as vezes vai ser demonstrado no seu caráter e na sua vida. Por causa disso, o apóstolo Paulo encorajou a Timóteo, disse que medita nestas coisas, ocupa-te nelas, guarda-se santo, sem reservas a elas. Assim que pensas, você medita na palavra de Deus, dada para nós. Você planifica a vida. Se há alguma coisa na sua vida, no seu caráter, que é contrário àquilo que estamos aprendendo, você remove na sua vida. E você livremente faz. Guarda-te a ti mesmo, santo, para que o seu aproveitamento se manifeste a todos. Versículo 16. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Depois de liderar os outros, você mesmo.
Depois de corrigir os outros, corrige a si mesmo. Depois de você tentar lavar os outros, lava-se. Antes de você dizer, irmão, posso te ajudar. Isso não é bom no seu caráter. Isso não é bom na sua forma de expressão. Isso não mostra a evidência de uma nova criatura. Olha você primeiro. Olha para si primeiro. E cuidai-vos de vós mesmos. Antes de dizer aos outros para serem ativos e saírem evangelizar. Fazerem isto, fazerem aquilo. De forma prática e propositada, primeiro olha para ti. Se eu sou lento, se eu disser que ele é lento, eu faço pergunta para mim, será que eu sou lento? Se eu digo, irmão, você não está consagrado, será que eu sou consagrado? Se eu disser que você não colocou tudo no altar, primeiro, será que eu coloquei algo tudo no altar? Cuidai de ti mesmo e da doutrina. E da doutrina. Continua. Persevera nestas coisas. Doutrina. A doutrina tem diferentes ramos, tem diferentes tópicos, tem diferentes saídas. Continua em todas. Fazendo isto, te salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. Salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então já tens salvação, Timóteo. Mas te salvarás a ti mesmo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tenha certeza que estás ainda no estágio da salvação. Todo dia. Porque o Senhor pode vir a qualquer momento. Te salvarás a ti mesmo. Toda palavra da tua boca, qualquer ação das suas mãos, qualquer hábito que vem, tenha certeza que reflete a sua salvação. Se Cristo viesse hoje, pela graça de Deus, estarás pronto. Salve-te a ti mesmo. E também os que te ouvem. Dê a palavra para eles, encorajando a eles, orar. Ora a palavra. E a palavra que lhes transforma, que lhes salva. Ponto 2. Exercendo o cuidado pelo Espírito. Atos 16, 6. Atravessaram a região frígia-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Pensa nisto. O Senhor disse, vão a todo mundo. Preguem o Evangelho a toda criatura. Recebereis poder, que o Espírito Santo há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Não será isto uma contradição? Paulo e a equipa teriam dito. Jesus disse, preguem o Evangelho a toda criatura. Agora, estamos sendo impedidos pelo Espírito Santo, isto eu não entendo, e isto eu não aceito. Agora entenda. Jesus disse, é importante que eu vá, se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá. Quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Vos guiará em toda a verdade. Vos direcionará, vos guiará, vai vos compelir. Então, você não traz nenhuma contradição entre Jesus e o Espírito Santo. Não pode dizer, estou seguindo Jesus, não sigo o Espírito Santo. Foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Vamos para o versículo 7. 7 diz, e tendo chegado adiante da Mísia, tentaram, se esforçaram, planificaram ir para
Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito não lhes deixou. Tinham a consciência, eram pessoas que tinham alerta, aceitavam alertas, que agora não é o tempo, que não vão para lá. Sublinha a palavra, não vá para lá ainda. Sublinha esta palavra. E eles obedeceram. Precisamos de saber exercitar aquilo que ouvimos do Espírito Santo no que estamos fazendo. Mateus 2, 8. Mateus 2, 8. E enviando-os a Belém, disse-lhe: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Este é o Herodes, dizendo os sábios que falaram sobre o rei dos judeus, que nasceria, que tinha nascido. Então perguntou a esses sábios, onde Cristo nasceria? Disseram em Belém. Chamaram os homens. Disse, vão na sua jornada. Vão e descobrir onde ele está, o Cristo, o Messias, o Salvador. E tragam-me palavras. Eles não conheciam o coração de Herodes, o plano de Herodes, não conheciam a intenção de Herodes, o que diziam da palavra da boca. E quando vieres para me dizer, assim que você vai lhe adorar, eu também irei e lhes... Mas o Deus Todo-Poderoso conhecia o coração de Herodes. Versículo 12. E ele foi avisado por Deus em sonhos para não ir ter com Herodes. Ele foi para um outro lugar. O Senhor avisou a eles. O Senhor conhece o coração de todos. Ainda que o Herodes disse que quer lhe adorar, quer lhe render uma homenagem. Ele é o rei ordenado por Deus. Ele já está pronto. Por que estou sentando aqui no trono como um rei? Quero me render a ele. Mas era uma mentira. E Deus disse, não voltem para ele. E eles exercitaram a consciência, ou o aviso. Versículo 12, sendo avisados por Deus num sonho que não deveriam voltar para Herodes, eles partiram para o seu próprio país de um outro caminho. Versículo 16. No versículo 16, então Herodes, quando viu que os mágicos lhe enganaram, ele zangou-se. Ele matou todas as crianças que estavam por 2 anos e abaixo, de acordo com o tempo que diligentemente foi dito pelos sábios. Agora o seu propósito saiu, mas ele queria buscar matar o rei que nasceu. Por isso que matou todas as crianças, assumindo que Cristo estaria no meio dessas crianças. Quando o Espírito de Deus nos avisa, temos que ouvir ao Senhor e fazer o que Ele disse que tem que ser feito e não fazer o que Ele disse para não fazer. Estamos olhando para o ponto número 3 agora, expandindo a congregação através do discernimento espiritual. Expandindo a congregação através do discernimento espiritual. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14.
pois todos que são guiados, assim pois que todos são controlados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. São filhos de Deus. Têm que ser direcionados pelo Espírito. Os servos de Deus devem ser direcionados pelo Espírito. Por isso que nós fazemos. Por isso que nós fizemos isto ontem e no ano passado. Mesmo agora, o Espírito de Deus está dizendo, isto é aquilo que temos que fazer agora. O Espírito de Deus vai guiar, vai controlar, vai dirigir, quando ativamente está presente na nossa vida, assim que muitos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Vamos voltar para Atos. Atos 19, 10. Atos 19, 10. Lembra-se. O Espírito de Deus disse, não vai à Ásia agora. Sublinha esta palavra. Não vais para a Ásia agora. Mais tarde, quando o Espírito de Deus viu que aquelas pessoas já estavam prontas, abriu as portas, que agora já poderiam ir. Veja o resultado em Atos 19, 10. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Tanto judeus como gregos. Há pessoas que eram ricas na sua mente, ricas no seu próprio entendimento. O Espírito que nos impeça de ir à Ásia, que nos selou. E o Espírito vem para nós e nos diz, estás liberto, agora vai para a Ásia. Diz que já isto é um outro Espírito. O Espírito não pode se contradizer, não há contradição aqui. Essas pessoas, os frutos, não estava o suficiente, deixa amadurecer, faça outra coisa, não vai para outros lugares. Quando o Espírito estiver, o fruto estiver pronto, colha. Vou te dizer, quando o fruto estiver pronto, o Espírito de Deus disse, agora o caminho está aberto, as pessoas estão livres, estão prontas, vá agora, prega o Evangelho na Ásia. E eles foram. Vamos ter consciência disto todo o tempo. Assim que servimos ao Senhor, não torna o ministério mecânico. Fizemos ontem, não precisamos mais do Espírito Santo, não precisamos mais de ser controlados, mais guiação, diretrizes. Precisavam de guiação e eles foram e até permaneceram na Ásia. E as pessoas ouviram a palavra do Senhor Jesus, judeus como gregos. Capítulo 20, 18. Atos 20, 18. Atos 20, 18. E tendo ele chegado, disse-lhes, vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Pregou para eles, pregou a palavra de Deus para eles. Todas as estações, muitas estações lhe encontraram. Tempo de chuva, calor, verão, inverno, outono. Ele permaneceu com eles lá e pregou a Cristo. 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios 16, 19, por favor abra a Bíblia. As igrejas da Ásia vos saúdam. As igrejas da Ásia vos saúdam. Ele plantou igrejas em muitos lugares na Ásia. Foi dito antes, o Espírito Santo saúdam-se. Foi naquele tempo que o Espírito Santo lhes impediu, mas no tempo apropriado, assim que o Espírito de Deus falou para eles,
Eles plantaram igrejas na Ásia Menor. Lembram lá no Apocalipse 1, capítulo 2, 3, o anjo das igrejas na Ásia, Efésios, Esmirna, Laodiceia, todas essas igrejas na Ásia Menor, por causa da resposta do apóstolo Paulo, pela guiação e controle do Espírito Santo. Eu oro que o Senhor ajudará a cada um de nós. Seremos atentos ao Espírito Santo em nome de Jesus. Agora, há outro lugar, Atos 16. Atos 16, 7. Atos 16, versículo 7. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Bitínia. Diga-me o nome desta cidade. Tentaram ir para... Qual é o nome desta cidade? Não te posso ouvir. Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Deixa-te lembrar. Neste tempo, neste momento, não vá a Bitínia. 1 de Pedro 1, 1. 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, 1. Olha para isto. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos estranhos. Olha para isto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capacedônia, Ásia e Bitínia. Aos crentes dispersos no Ponto, Galácia, Capacedônia, Ásia e Bitínia. O Espírito de Deus abriu a porta. Por quê? Porque eles escutaram a primeira instrução, primeiro aviso. O Espírito Santo era capaz de lhes direcionar, foram para a Ásia, foram para a Bitínia, e a palavra de Deus foi levada para esses lugares. Assim que vamos evangelizar, assim que vamos em volta, fazendo o trabalho do Senhor, vamos lá escutar. Vamos lá sermos controlados e prestar atenção na guiação e termos o discernimento espiritual. Ponto 3. No ponto 3, estamos olhando o pregador com um pregador que tem um poder perceptivo. Vamos ver o volume 3. Vamos ver o valor do cometimento. 1. A visão da chamada para essa Macedônia. 2. O volume de Cristo da multidão. 3. O valor do cometimento no verdadeiro ministro. Atos 16, 8. Atos 16, 8. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. Então, passando pela Mísia, Ásia, não preguem agora, não permaneceram lá. Quando Deus diz, não faça isto, não vais permanecer naquele lugar que há de haver aquela tendência, a tentação de fazer o que o Espírito disse, não faça. Queriam ir a Bitínia, o Espírito de Deus lhes impediu. Se o Espírito de Deus não quer que tu faças nada, não te permitir, não vais permanecer naquele lugar. Por isso que o apóstolo Paulo deixou aquele lugar para não haver tentação de fazer o que o Espírito disse, não faça isto. E passando pela Mísia, desceram a Troade. 9. No versículo 9. De noite apareceu Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. 10. E quando ele teve esta visão,
procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus, a própria interpretação concluindo que Deus nos havia chamado, não somente Ele nos havia chamado, unidos no serviço e unidos no Espírito, nos havia chamado para lhe anunciarmos o Evangelho. Vamos ver a visão da chamada para a Macedônia. A visão da chamada para a Macedônia. O Senhor favoreceu o apóstolo Paulo com a visão. Por quê? Porque sendo prevenido de ir à Ásia e Bitânia, ele não parou, ele não selou a sua mente, ele não disse, está bom, eu queria servir ao Senhor, mas o Senhor está dizendo, não faça isto, não faça isto, e você coloca seu pé lá, não faça isto, então não é de fazer nada. Ele estava aberto. Quando és impedido, quando és restringido de fazer algo, és restringido de fazer algo, não cancela toda a sua consagração, todo o seu cometimento, tudo que você deixou no altar. Está certo, estou tomando isso do altar, vou procurar a forma de eu fazer minha vida ser útil em qualquer lugar. Você vai guardar a consagração no altar do Senhor. Então, o Senhor vai te mostrar a visão. O Senhor não te deixará. O Senhor te dará a sua visão em nome de Jesus. Atos 18. Atos 18. 9. Atos 18, 9. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo. E de noite disse o Senhor a visão a Paulo. Posso te ajudar? Antes de dormir, se você habitar nas coisas que não são espirituais, se meditares nas coisas, não tens tempo tranquilo, não lês na Bíblia, não há meditação na palavra de Deus, todo o seu pensamento há de dormir, coisas do mundo, as aspirações do mundo, a ambição do mundo. Então, pessoas que te odeiam, pessoas que se opõem a ti, você dorme com esta mente da ira, e você se enche do mundo antes de você dormir à noite. O Senhor não terá um caminho de falar para ti, te revelar-se a si mesmo para ti. Toda esse ódio, esse mundanismo, de você se dar a si mesmo, você se abandonar a si mesmo para os assuntos do mundo, vai trancar a porta. Mas o apóstolo Paulo, todo o tempo, estava aberto para o Senhor. De manhã, à tarde, à noite. Ele não estava dizer, eu estou na internet, ver pornografia, ver coisas não espirituais, porque ele guardou-se a si mesmo de noite, antes de dormir. Então o Senhor falou para Paulo de noite em visão. Não temas, mas fala, e não te cales. No versículo 10 diz, porque eu estou contigo, o Senhor estará contigo. Você lê sua Bíblia, o Senhor estará contigo. Medita na palavra de Deus, o Senhor estará contigo. Você lê e medita. Lê de manhã, durante o dia, o Senhor estará contigo. Te mostrará a visão, vai clarificar a visão, vai te mostrar onde tens que ir, o que tem que fazer. De noite, lê a Bíblia. Medita na palavra de Deus. De noite, Ele vai te garantir que eu estou contigo. Ninguém não vai te ferir. Não temas, mas fala e não te cales. Ninguém vai te ferir. Não ouviu o seu amém.
a sua vida está preservada. Tudo que o Senhor ordenou para ti, você fará, você será, porque Ele fará isto por ti, em nome de Jesus. Porque eu tenho muito povo nesta cidade. Em Atos 26. Atos 26, 19. Atos 26, 19. Nos diz que o apóstolo Paulo... Eu não fui desobediente à visão celestial. Primeiro, não vai para a Ásia. O Senhor disse, vai, não fui desobediente. Eu vi uma visão de noite. Vem a Macedônia e ajuda-nos. Não fui desobediente. Onde quer que o Senhor disse pela palavra, prega a palavra, evangeliza, edifica. Faça a igreja de Deus crescer e se mover. Não fui desobediente à visão celestial. O poder, a força, a unção, o enchimento para ser obediente em todo o tempo, o Senhor dê a nós em nome de Jesus. Vamos ver o 2. 2. É o volume de Cristo pela multidão. Vamos ver o Senhor Jesus, quando Ele viu as pessoas, poderia ouvir a multidão, poderia ouvir o discernimento, poderia ver os problemas na vida, e este choro pela multidão fez Ele chorar e ir em volta, fazendo bem a todos que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Veja, o apóstolo Paulo também viu necessidade. Você tem que ver necessidade antes de cumprir a necessidade. Você tem que ouvir a crise. O tópico é ouvir a crise antes de trazer a solução para eles. Em Atos, capítulo 8, 20. Atos 8, 29. O eunuco de Etiópia, vindo de Jerusalém, onde tinha ido adorar, e havia lá algo no coração, disse que eu quero conhecer ao Senhor, o poder da sua ressurreição. Então o Espírito disse a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. 30, somos ditos, quando disse vai, correndo Filipe. Estão a ver os crentes primitivos, quando o Senhor dizia faça algo, imediatamente corriam para fazer. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes porventura o que estás lendo? Entendes porventura o que estás lendo? Estava lendo. O clamor do coração, se alguém pode fazer-me entender o que estou lendo, é o clamor do coração. 31, ele respondendo, pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. E eventualmente fez Filipe pregar, e ele aceitou e recebeu a salvação, batizado na água, e também o Senhor o tomou daquele lugar. Há pessoas que estão clamando, homem miserável que eu sou, quem me verá, quem vai me libertar deste fardo da morte, este fardo do pecado. Vamos vendo as crises das pessoas. Mesmo aquele homem no inferno clamando ao Abraão, dizer, manda Lázaro para a minha família, para o meu povo, deixa ele falar para eles, porque eu tenho 5 irmãos que não são crentes, se eles morrerem, se ele ir falar com eles, vão ouvir. Há pessoas clamando no inferno por eles mesmos e também pelos seus familiares aqui na terra. Vamos ouvir o volume das crises da multidão. Vamos ter com eles para que sejam salvos. Louvado seja o Senhor, a salvação virá para a multidão, através de ti, através de mim, em nome de Jesus. Agora, 3 é o valor do cometimento do verdadeiro ministro. O valor do cometimento através de verdadeiros ministros. Atos 16, 10.
Atos 16, 10. De noite apareceu a Paulo esta visão, depois de ouvir a mensagem, depois do Espírito Santo bater a porta do coração, depois do Espírito te iluminar, depois do Espírito viver na sua mente o nome de um relativo que tem que ouvir a palavra da salvação. Não perca tempo, não demora. Depois de você ver uma visão, de noite apareceu a Paulo esta visão, estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo ir para a Macedônia. O que isso significa? Não vai para a Ásia. Espírito Santo, estava à espera de muito tempo. Eu preciso de dormir. Eu preciso mais de descansar. Eu preciso mais de relaxar. Espírito Santo, obrigado. Não vai para Betânia, está bom. Estava à espera disto. Eu precisava de descansar, vou relaxar. Agora acorda. Está aqui a visão. Vai agora para a Macedônia. Não descansei o suficiente. Não relaxei o suficiente. Ainda preciso de relaxar. Veja a palavra. Logo. Não só Paulo, logo, procurávamos logo, não só Paulo, mas a equipa. Eu oro que você será um membro dinâmico de uma equipa em nome de Jesus. Não dormirás no trabalho de Deus. Você não vai recuar no trabalho de Deus. Quando Deus te chamar e te libertar e te dizer, está aqui o tempo, vai, você fará. O Senhor abençoa a obra nas suas mãos em nome de Jesus. Concluímos que Deus nos havia chamado para lhe anunciarmos o Evangelho. Assim que chamou Paulo, Silas, Timóteo e toda a equipe, o Senhor nos chamou como igreja, como cristãos, como congregação do Senhor, para declarar a palavra e para pregar a palavra. Todo lugar, você irá, eu irei, e nós faremos isto em nome de Jesus. Salmo 68, 11. Salmo 68. Salmo 68, 11. O Senhor deu a palavra. Agora o Senhor já nos deu a palavra. E em todo o mundo prega o Evangelho a toda criatura. Grande é a companhia dos que anunciavam as boas novas. E eu oro que o Espírito de Deus estará sobre ti. O poder de Deus estará sobre sua vida. Você estará no meio desta grande companhia. Você vai proclamar o Evangelho do Senhor em nome de Jesus. Quando o Senhor contar aqueles que lhe serviram, o seu nome estará lá. Quando o Senhor contar aqueles que são progressivos, com paixão, buscando a pregação da palavra, você será contado. Quando o Senhor escrever o nome daqueles que tiveram sucesso, progressivos, ganhadores de almas, no reino de Deus, o seu nome estará lá. Você não perderá a sua recompensa em nome de Jesus. Você estará no meio dos números que lhe servem, no meio daquelas pessoas que pregam o Evangelho, no número daquelas pessoas que vão em todo lugar e proclamam o Evangelho, e através de você, através de mim, através de nós, multidões serão salvos em nome de Jesus. O Senhor deu a palavra, o Senhor já deu a palavra. Grande agora era o exército ou a companhia dos que proclamavam. Estarás entre esses? Onde estás? Por que é que não te levantas e diga ao Senhor, Senhor, faça-me estar entre os que pregam. Eu serei fiel. Faça-me estar entre os números. Eu serei aquele que tenha um propósito. Coloca o meu nome nessas pessoas. Encha-me, fortaleça-me com o poder do Espírito Santo. Eu farei o trabalho que o Senhor quer que o Senhor faça. E o Senhor responda a sua oração em nome de Jesus.